Você acha que o Brasil deu sorte ao pegar o Marrocos logo na estreia da Copa? Então cuidado, porque esse jogo pode ser muito mais perigoso do que parece. Muita gente olha para esse confronto e pensa: ah, é Brasil contra Marrocos, é só entrar em campo e resolver. Mas é exatamente aí que mora o perigo. O Marrocos não é mais uma seleção qualquer. É um time organizado, competitivo, com jogadores importantes no futebol mundial e que já mostrou que sabe incomodar seleções grandes. E tem um detalhe que deixa esse jogo ainda mais interessante. O atual treinador do Marrocos já sabe o que é vencer o Brasil. Ou seja, o primeiro adversário da seleção brasileira não chega apenas para se defender. Ele chega acreditando que pode complicar. E neste vídeo eu vou te mostrar por que o Marrocos é perigoso, onde ele pode machucar o Brasil e qual pode ser o caminho para a seleção vencer essa estreia. Se você gosta de análise da seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo sobre os adversários do Brasil, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta no final qual é o seu palpite para Brasil versus Marrocos, porque a estreia de Copa não se ganha só com camisa. O Brasil pode ter mais tradição, mais talento e mais elenco, mas em Copa do Mundo, um erro muda tudo. E contra o Marrocos, o Brasil vai precisar entrar muito ligado. A primeira coisa que precisamos entender é que Marrocos não pode ser tratado como zebra. Essa seleção cresceu muito nos últimos anos, ganhou confiança, ganhou respeito e passou a jogar com uma identidade muito clara. É uma equipe que sabe sofrer sem a bola, sabe baixar as linhas, fechar espaços e esperar o momento certo para atacar. E esse tipo de adversário costuma ser muito perigoso contra o Brasil, porque o Brasil naturalmente vai tentar propor o jogo, vai ter mais posse de bola, vai tentar empurrar o Marrocos para trás e vai buscar o gol desde o começo. Só que se a seleção perder a bola mal posicionada, Marrocos pode acelerar com muita velocidade. Esse é o primeiro grande alerta. O Marrocos não precisa dominar o jogo para machucar o Brasil, ele só precisa de alguns segundos. Uma roubada de bola, um passe vertical, uma arrancada pelo lado do campo e pronto. A defesa brasileira pode ser pega correndo para trás e o setor mais perigoso do Marrocos está no lado direito. Ali aparecem dois nomes que o Brasil precisa respeitar muito: Hakimi e Brahim Dias. Hakimi é um lateral extremamente físico, rápido e ofensivo. Ele não é aquele lateral que só fica preso na defesa. Ele apoia, passa em velocidade, chega ao fundo e cria superioridade pelo lado. Se o Brasil deixar espaço nas costas do lateral, Hakimi pode virar uma arma enorme. E perto dele aparece Brahim Dias, jogador técnico, inteligente, acostumado a jogar em alto nível. Pela seleção marroquina, ele tem liberdade para criar e acelerar jogadas perigosas. Então imagina a situação: o Brasil perde a bola no ataque, Brahim recebe entre as linhas, Hakimi dispara no corredor, Marrocos ataca em velocidade. Esse é o lance que o Brasil precisa evitar o jogo inteiro. Por isso, a seleção não pode atacar de qualquer jeito. Precisa atacar com equilíbrio. Se um lateral sobe, alguém cobre. Se um volante sai para pressionar, outro fecha o espaço. Se a bola é perdida, a reação precisa ser imediata. Contra o Marrocos, perder a bola e ficar olhando pode custar caro. Outro jogador que merece atenção é Ismael Saibari. Ele não é um camisa 9 tradicional, daqueles que ficam parados dentro da área esperando o cruzamento. Saibari se movimenta bastante, sai da área, cai pelos lados, aparece entre as linhas e tenta confundir a marcação. E esse tipo de jogador pode criar um problema para a defesa brasileira. Porque a pergunta é: quem acompanha? Se o zagueiro sai junto, abre espaço nas costas. Se o volante não acompanha, ele recebe livre. Se ninguém encurta, ele tem tempo para girar e acelerar. Então, o Brasil vai precisar de muita comunicação entre zaga e meio-campo. Não pode ter buraco entre as linhas. Não pode ter volante longe dos zagueiros. Não pode ter lateral subindo sem cobertura. Porque em Copa do Mundo, um detalhe pequeno pode virar gol. Agora, apesar de todos esses perigos, o Marrocos também tem pontos fracos. E o principal deles pode estar no banco de reservas. O time titular marroquino é forte, organizado e tem jogadores de alto nível. Mas quando começa a mexer muito, a queda de rendimento pode aparecer. Contra a Noruega, por exemplo, Marrocos começou melhor, mas depois das mudanças o time caiu bastante. A Noruega cresceu no jogo, criou chances e mostrou que o banco marroquino talvez não tenha o mesmo peso do time titular. E é aí que o Brasil pode encontrar o mapa da mina. Talvez esse jogo não seja resolvido nos primeiros 20 minutos. Talvez o Marrocos comece fechado, compacto, marcando forte e tentando esfriar o jogo. Mas o Brasil precisa ter paciência. Precisa fazer o adversário correr.
Precisa virar o jogo de um lado para o outro. Precisa atacar os corredores, cansar os defensores e guardar energia para acelerar na hora certa. Porque no segundo tempo, o banco brasileiro pode fazer a diferença. O Brasil tem mais opções para mudar o jogo. Pode colocar velocidade, drible, força física, criatividade e jogadores descansados contra uma defesa já desgastada. Esse pode ser o caminho da vitória. Não necessariamente atropelar desde o começo, mas construir o jogo, desgastar o Marrocos e atacar com força quando o adversário começar a cair fisicamente. Outro ponto que o Brasil precisa explorar é a saída de bola marroquina. Marrocos é competitivo, mas em alguns momentos pode errar quando é pressionado. E se o Brasil conseguir subir a marcação de forma organizada, pode roubar bolas perto da área. Isso é muito importante, porque contra uma seleção fechada, muitas vezes é difícil criar chance clara trocando passes desde o campo de defesa. Mas quando você rouba a bola já no ataque, a jogada nasce muito mais perigosa. O Brasil precisa pressionar em bloco. Não adianta um atacante correr sozinho e o resto do time ficar atrás. Tem que ser todo mundo junto. O atacante pressiona o zagueiro, o meia fecha o volante, o ponta bloqueia o lateral e o meio-campo encurta. Se essa pressão encaixar, o Brasil pode transformar erro do Marrocos em chance de gol. E se o Brasil fizer 1-0 cedo, o jogo muda completamente, porque Marrocos vai precisar sair mais e abandonar um pouco o plano de só esperar. E quando Marrocos sair, vai deixar espaços, e espaço para o ataque brasileiro é tudo o que a seleção quer. Mas existe um perigo que não aparece na escalação: a ansiedade. Estreia de Copa sempre pesa. A seleção entra pressionada. O torcedor exige vitória. A imprensa cobra desempenho. E qualquer erro vira crise. Para o Marrocos, um empate contra o Brasil pode ser um grande resultado. Para o Brasil, um empate já vira cobrança. Essa diferença emocional pode influenciar muito. Se o Brasil entrar ansioso demais, pode começar a forçar jogadas, chutar de qualquer lugar e se desorganizar. E é exatamente isso que o Marrocos quer. Marrocos quer um Brasil impaciente, um Brasil espaçado, um Brasil tentando resolver tudo em uma jogada individual. Por isso a seleção precisa ter maturidade. Se o gol não sair cedo, calma. Se o jogo ficar travado, paciência. E aqui entra a grande história desse confronto. Marrocos não chega apenas para participar. Essa seleção quer provar que cresceu de verdade. Quer mostrar que o sucesso recente não foi acaso. Quer transformar o jogo contra o Brasil em uma mensagem para o mundo. E o Brasil precisa responder dentro de campo, com intensidade, mas sem loucura, com talento, mas também com organização, com posse de bola, mas sem deixar o contra-ataque aberto. Na minha opinião, o Brasil é favorito. Tem mais elenco, mais tradição, mais talento e mais opções para decidir. Mas favoritismo não ganha jogo sozinho. Se o Brasil entrar concentrado, pressionar bem e controlar Hakimi, Brahim Dias e as transições rápidas, tem tudo para vencer. Mas se entrar achando que vai ganhar só com a camisa, esse jogo pode virar uma armadilha enorme, porque a estreia contra Marrocos não é passeio, é o primeiro teste real do Brasil na Copa. E talvez esse jogo já mostre se a seleção está pronta para brigar pelo Hexa ou se ainda vai sofrer contra times bem organizados. Agora eu quero saber de você. Brasil vence tranquilo ou Marrocos pode complicar? Comenta aí qual é o seu palpite para Brasil versus Marrocos. E se você quer mais análises dos adversários da seleção na Copa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai acompanhar cada passo do Brasil rumo ao Hexa.